minha irmã. É um prazer enorme estarmos aqui nesta noite. Eu sou o Marcelo da Renata. E eu sou a Renata do Marcelo. Estamos aqui essa noite para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos, com os nossos amigos. Meus irmãos, nós estamos passando por períodos nunca antes vividos pela humanidade. Temos passado por muitas dificuldades, várias pessoas perderam seus entes queridos, temos famílias que estão sem renda, famílias passando necessidade, passando dificuldades grandes mesmo. Muitas pessoas acham que ficam com medo, ficam temerosas, com o que pode acontecer. Mas nós que cremos no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, sabemos que vamos passar por esse período, vamos estar fortalecidos quando passarmos por tudo isso. E Deus, você pode ter certeza, meu irmão, Ele vai estar com você e com a sua família, como Ele já teve e continuará estando com vocês neste tempo difícil. Hoje nós vamos estar passando para os irmãos, né, Renata? Sim. Algumas atitudes através da palavra de Deus nesses tempos difíceis. A primeira atitude que nós vemos na palavra de Deus é a obediência. Se os irmãos, quem já leu a Bíblia, quem estudioso, sendo cristão ou não, nós temos várias passagens na Bíblia onde fala sobre obediência. Nós temos um caso muito específico de Abraão, que teve que sacrificar o seu filho, seu único filho, Renata? E ele foi obediente ao Senhor. E hoje eu quero estar passando para os irmãos aqui um personagem, uma passagem, que eu mesmo estava lendo durante o período de abril, esse início de maio, que é sobre Jó. Nós vamos estar lendo agora, pedir para os irmãos abrirem a sua Bíblia, lá em Jó, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 22. Versículo 20 nos diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém. Meus irmãos, Jó, como a gente pode ler logo no início do capítulo, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Falando humanamente, nós sabemos que tudo que aconteceu com Jó, ele perdeu os filhos dele, perdeu os bens dele, ele adoeceu, Ele, humanamente falando, ele teria todos os motivos para poder questionar a Deus. Perguntar: Senhor, o porquê que isso está acontecendo comigo? O porquê que o Senhor tirou os meus bens, a minha família de mim? Eu procurava ao Senhor, eu orava ao Senhor. Aqui, se nós formos verificar, lá no versículo 5, Jó se levantava de madrugada e ele oferecia, segundo o número dos filhos dele, holocaustos. Se os filhos dele tivessem pecado, feito alguma coisa contra o Senhor, ele orava pelos filhos dele de qualquer maneira. E hoje, meu irmão, a gente sabe, mais uma vez, quem não é cristão, ou até mesmo alguns cristãos, poderiam, humanamente falando, questionar, não seria o certo, mas poderia questionar o porquê de tudo estar acontecendo conosco. De ter perdido nossos entes queridos, de ter perdido nosso emprego. Eu não consigo imaginar como que deve ser difícil para vocês, meus irmãos, um filho pedir um prato de comida e você não ter como dar, Renata? De você não ter como pagar as suas contas. Eu não consigo imaginar como que deve estar sendo difícil para você. Mas o que eu posso te dizer, através da palavra de Deus, é que tudo isso vai passar, meu irmão. Tudo que você está passando vai passar. Nós temos que ser obedientes a Deus. Tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor. Foi Ele que nos deu. Assim como Jó, lá no versículo 22, ele diz, no versículo 21, ele diz: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Meus irmãos, mais uma vez, é tempos difíceis, meus irmãos, mas a palavra de Deus nos diz para sermos obedientes, para entregarmos o nosso caminho ao Senhor, e Ele é o Senhor de nossas vidas. Então Ele sabe o que é melhor para mim e para minha família. Em segunda atitude que a palavra de Deus nos diz que devemos ter, é ter fé. Sim. Né? Ter fé, meus irmãos, em tudo que vai acontecer, independente da situação. Porque Deus tem o controle de tudo na minha e na sua vida. Eu vou pedir para os irmãos abrirem Lucas 8, os versículos do 46 ao 50. E diz assim: Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos, também vou pedir aos irmãos para que possam ler toda a parte, desde o versículo 40 até o versículo 56, onde é a parte que começa com o pedido de Jairo, que passa pela parábola da mulher enferma e termina com a ressurreição da filha de Jairo, meus irmãos. Todo esse versículo, todos esses versículos, eles estão conjuntos. E por mais que sejam trajetórias diferentes, por mais que sejam histórias diferentes, tem algo em comum. Tanto Jairo como a mulher enferma, elas estavam com problemas distintos. Porém, ambos creram no Senhor Jesus e foram ao seu encontro para conseguir a cura. Então, a fé que moveu Jairo para chegar até o Senhor, para fazer o pedido para que curasse a sua filha, isso no versículo de número 40 em diante, né, que é a parte do pedido, foi exatamente para isso. Mesmo não sabendo que a filha estava morta, ele somente foi até o Senhor, né, com essa fé inabalável, dito eu. Eu fico imaginando, né, Jairo, sabendo que a filha estava doente, o que mobilizou Jairo a fazer esse pedido ao Senhor. E a mulher enferma, que ela não sabia o que ia acontecer, ela via que a multidão estava espremendo e não mediu esforços para poder chegar até o Senhor. E lá no versículo de número 45, diz assim, Jesus falando: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Eu entendo, até aí, meus irmãos, eu entendo que ela teve muita dificuldade para chegar até o Senhor, porque várias pessoas queriam ter com ele. E ela não mediu esforços para estar com o Senhor para ser curada. Então, imagino como essa mulher, ela teve fé para chegar até o Senhor e ser curada da sua enfermidade. Da mesma forma, nos tempos de hoje, nós temos várias pessoas também enfermas, várias pessoas enlutadas, várias pessoas passando dificuldades financeiras, como o Marcelo também falou. Verdade. Então, eu imagino que você não vai medir esforços para chegar perto do Senhor, para pedir cura física e cura espiritual. E ter fé é o início disso tudo.
Marcelo falou sobre ser obediente. Ser obediente também é um dos princípios. Mas a partir da fé, o Senhor, Ele nos move não somente para a obediência, mas também nos move para chegar até o Senhor. E nisso, o Senhor, Ele se revela a nós. Como no versículo de número 46, Jesus insiste: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. E ela, por sua vez, trêmula, não hesitou. Ela se declarou, falando que seria ela, que ela foi curada da enfermidade. É linda essa passagem, meus irmãos, porque mostra não somente sobre a disposição da mulher enferma, mas logo adiante fala sobre a ressurreição da filha de Jairo, sobre o pedido que ele tinha feito antes, no versículo de 40 em diante. No versículo de número 52, diz o seguinte: e todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, versículo 53, porque sabiam que ela estava morta. Versículo de número 54, entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. E voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. Só até aí. Antes, versículo 40 em diante, era somente um pedido de Jairo, movido pela fé, ao Senhor que ela ficasse curada. Porém, do versículo 49 em diante, ele recebeu a informação que a sua filha já estava morta. E do versículo 52 em diante, que foi lido, as mulheres, na época, já estavam chorando pela menina, como se não tivesse solução. Então, meus irmãos, há solução no Senhor Jesus. Há solução para o seu problema. Há solução na sua vida. Há solução para a sua depressão. Há solução para a sua ansiedade. Há solução para a sua enfermidade, meu irmão, e para o seu luto. Eu creio nisso. Então nós precisamos de uma fé inabalável, inabalável, para poder seguirmos nesse momento de tal dificuldade que nós estamos. Esse momento, meus irmãos, são momentos que nós temos que ser obedientes e tementes ao Senhor. Mas você, meu irmão, que está ouvindo a gente nesse momento, que não conhece o Senhor Jesus, que precisa de uma cura, tanto interior quanto exterior, meu irmão, creia como fez Jairo, creia como fez a mulher enferma. Sua enfermidade, o seu problema, ele vai cessar. Porque mesmo estando em momentos difíceis, a cura, a restauração, há uma nova vida para você em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, já falamos sobre duas atitudes. A primeira atitude é ser obediente, como Jó foi obediente, né? Jó, ele creu num Deus que ele não conhecia, né, Renata? Que ele só tinha ouvido falar. Se a gente for lá no versículo 42, é bem claro quando ele fala: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Olha que maravilha. Irmãos, capítulo 42, tá? Capítulo 42. Verdade. E lá é bem claro, né, Renata? Que maravilha. Quando ele diz que ele só conhecia o Senhor de ouvir falar. E só de conhecer,
só de ouvir falar, ele obedeceu ao Senhor. Sim. Essa foi a primeira atitude que passamos para os irmãos. A segunda atitude foi ter fé. É ter fé em Jesus Cristo. Assim como a mulher enferma, assim como Jairo teve fé no Senhor, essa fé inabalável de que o Senhor, somente Ele, tem poder para curar toda a enfermidade, todo o mal. Só Jesus tem o poder para poder abrir aquela porta de emprego que está fechada. Só Jesus tem poder para poder fazer o doente ficar sarado. Somente Ele tem poder de fazer o impossível tornar-se possível. Verdade. Mas para isso também precisamos ser obediente, ter fé no Senhor Jesus. E o terceiro e última atitude que a família, que nós devemos ter em tempos difíceis, é ter esperança, meus irmãos. Amém. Ter esperança que esse período vai passar, que essa quarentena vai passar, que aquela pessoa que está desempregada, Jesus vai abrir a porta de emprego para ela, para aquela pessoa que está enferma ou que tem parentes que estão enfermos, Jesus vai sarar, meus irmãos. Só Ele tem poder para poder estar trazendo a cura para a sua família. Somente Ele tem poder para fazer você, meu irmão, que agora está deitado num leito de hospital ou está deitado na sua cama, somente Ele tem poder para poder fazer você se livrar dessa sua enfermidade. Amém. Mas você tem que ter esperança no Senhor Jesus. Meus irmãos, e nós também temos que entender, né, Renata? Sim. Que este mundo não é o nosso lugar. Sim. O Senhor Jesus, Ele ressuscitou, Ele foi nos preparar lugar. Para que nós, quando Ele voltar, possamos estar junto com Ele. E para onde nós formos, onde o Senhor Jesus está, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter doença, vai ter só alegria. Vamos estar na presença do nosso Pai. Amém. Só vamos estar felizes, não vamos ter motivos para não estarmos alegres. E lá em Apocalipse, no capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 até o 7, o Senhor deixa bem claro o que vai acontecer com todos aqueles que perseverarem, né, Renata, e crerem no Senhor Jesus. Assim diz a palavra de Deus. Vi no novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Meus irmãos, que palavra linda e abençoada que lemos na palavra de Deus. Amém. Esse é o lugar para onde eu vou, aonde você vai, onde nós estaremos, meu irmão. Estaremos juntos com o nosso Senhor Jesus. Amém. Estaremos gozando de todas as maravilhas que o Senhor Jesus nos prometeu. Sim. Então, meu irmão, eu sei mais uma vez o quanto eu não consigo mais uma vez imaginar como que deve estar sendo difícil para você passar esse período. Mas eu quero te dizer uma coisa, e a palavra de Deus me garante isso. Isso tudo vai passar. Deus, Ele cuidou de você, Ele cuida de você e sempre vai cuidar de você e da sua família. Você pode ter certeza, meu irmão, que Ele não te abandona. Seus amigos podem te abandonar, sua família pode te abandonar, mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus, Ele te ama, mesmo eu e você sendo pecador. Ele não deixa de nos amar. E o que Ele quer é que nós estejamos junto com Ele na glória,
aproveitando tudo que Ele já tinha nos prometido através da sua palavra. Então, meu irmão, mais uma vez a Renata e eu estamos aqui através da palavra de Deus te pedindo: seja obediente ao Senhor, creia no Senhor Jesus e tenha fé, meu irmão, e esperança de que só Jesus tem poder para poder sarar toda a enfermidade, de abrir a porta de emprego, de estar colocando o alimento na sua residência, de estar livrando você, seu parente, seu amigo que seja, que esteja com qualquer doença. Somente Ele tem poder para poder sarar essa nação e sarar este mundo, meu irmão. Que Deus abençoe a você, a sua família, e fique firme, meu irmão. A palavra de Deus, ela é bem clara, que nós iríamos passar por tribulações, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, meu irmão, vamos continuar tendo fé, crendo no Senhor Jesus. Como diz a palavra dele, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus abençoe, te dê uma semana abençoada. Estamos com saudades de todos os nossos irmãos. Você que ainda não é irmão em Cristo, quando tudo isso acabar, você está convidado de poder estar indo na Igreja Batista Memorial em Itaúna, uma igreja segundo o coração de Deus, uma igreja que ama missões, uma igreja que procura e que faz tudo para exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Aliás, Marcelo, também quero aproveitar, né, a oportunidade de agradecer toda a família IBAME por todo o apoio que vocês têm dado a gente nesse período, por mais que estejamos passando por um período difícil, né, nós sabemos, mas mandar um abraço, né, bem carinhoso para as nossas crianças. Verdade, meus embaixadores. Que amo demais, os meninos, as meninas também, as mensageiras também. Depois que tudo isso passar, em nome de Jesus, nós teremos várias atividades. Vamos fazer uma grande festa de louvor e agradecimento ao nosso Senhor. De adoração ao Senhor. Né? Também agradeço a todos os irmãos que têm orado conosco no mês da família, né? Tem acompanhado todas as nossas postagens, né, do mês da família, mesmo sendo online, meus irmãos, mas, né, a gente faz o possível para poder passar todas as gravações, né, de passar também todos os dias, diariamente, sempre pela manhã. A gente encaminha no grupo da IBAME, né? E também outras pessoas que não são do nosso convívio, né, do nosso convívio IBAME, amigos, irmãos nossos, a gente também tem compartilhado, exatamente para criar esse ID, de ter esse ID na nossa família também. Porque o ID somente meu e somente de Marcelo vai fazer diferença para poucas pessoas? Vai. Mas se você, meu irmão, também compartilhar não só as mensagens que eu e Marcelo mandamos no mês da família, mas também todas as mensagens que foram colocadas pela irmã Denise, pelo nosso pastor, né? São para salvar vidas. Amém. São para trazer vidas aos pés do Senhor. E que várias vidas possam se render através também dessas mensagens. Então eu agradeço de coração todos os irmãos que têm acompanhado a gente nesse mês da família. E ainda não acabou, tá? A gente vai continuar colocando as mensagens até o dia 31. 31, né, Marcelo? Isso aí. Se Deus quiser, depois também. Se assim for da vontade de Deus. Amém. A Renata vai estar orando agora, agradecendo a Deus por este momento, esse momento único que a gente está tendo. Gostaríamos de estar com os irmãos, né? Lá na igreja, né? Lá no templo. Mas assim, agradeço a Deus por você estar tendo essa oportunidade, mesmo que distante, de estar ouvindo um pouco da palavra de Deus e compartilhando. Muitos irmãos ao mundo afora gostariam de estar tendo este momento e não podem, porque ou estão presos ou estão impedidos de falarem, de dizer o nome do Senhor. Então, agradeça a Deus, porque aqui no nosso país nós ainda podemos
glorificar, exaltar e falar no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e sua família. Oremos. Senhor, grandíssimo Deus, eterno Pai. Amém. Graças te damos, Senhor, mais uma vez, Senhor, Obrigado, Deus. por essa noite, por essa live, Senhor, abençoada, Senhor. Que estão ouvindo a nossa voz, meu Pai, que possam, em nome do Senhor Jesus, ser edificados, Amém, meu Pai, Senhor. nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada um, Senhor, possa crer em Ti, Amém, possam ser Senhor. obedientes, Senhor, em Ti, Amém, e Jesus. possam, Senhor, ter esperança que todo esse período é passageiro, Amém, que Senhor. tudo isso vai passar, meu Pai, que tudo, Senhor, que estamos passando agora é para crescimento espiritual nosso. Amém, Jesus. E que nós possamos, em nome de Jesus, sair desse momento dando glórias ao Senhor. Amém. E bendizendo o nome do Senhor, porque Ele é digno Amém. de ser louvado, de ser exaltado e de ser adorado. Amém, Jesus. Pai, eu peço nesse momento pelos enfermos da nossa igreja. Deus, traga a cura, Senhor. Peço, Senhor, também pelos enlutados, Senhor, em nome Amém. de Jesus. O Senhor sabe de tudo o que acontece em cada lar, em cada casa, meu Pai. Amém. Senhor, tu sabes que por mais que nós não estejamos no nosso templo, Verdade. na nossa igreja, fisicamente falando, meu Pai, nós temos cada igreja em cada casa. Amém, Jesus. Cada lar, Senhor, é uma igreja, é um local de oração. Como diz no louvor, minha casa não será, mas é uma casa de bênção. Amém, Jesus. Pai, muito obrigado por essa oportunidade Obrigado, Senhor. de estar contigo, de estar falando com o Senhor. Peço, Senhor, perdão pelos nossos pecados, Perdoa, que são Senhor. muitos, mas em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa perdoá-los. Amém. Pai, muito obrigado mais uma vez pela sua bondade, pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado, Senhor. Desde já te agradeço, agradecendo em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor.